Estamos aqui para mais uma TPC de Matemática e Ciências da Natureza. Eu sou a PCNP Camila, estou aqui junto com a PCNP Terezinha. Nós esperamos que todos estejam bem. Olá, professores. Então, o nosso trabalho de hoje, a TPC de hoje, né, de Matemática e Ciências da Natureza, o tema é o protagonismo juvenil. E vocês devem se lembrar, acredito aí que a maioria tenha acompanhado a Semana de Planejamento no Centro de Mídias, né, foi um tema que foi bastante discutido também, dada a sua relevância. Então, hoje a gente vai estar trabalhando aí com esse tema, ok? Bom, esse PPT aqui, a gente sempre traz ele, a gente sempre vai apresentar, né, esse PPT, porque são os materiais necessários aí para a formação, são os materiais de uso pessoal, né, caderno, jiu-jitsu, caneta, lápis, ou bloco de notas aí de celular, que seja, né, computador ou celular, claro, né, a gente está com trabalho remoto aí, com acesso à internet também. E no dia de hoje a gente vai ver um vídeo, então esse é um dos materiais que a gente vai precisar. Lembrando que sempre que a gente for pedir para vocês qualquer material, vai ser sempre material digital, né? Mesmo que a gente coloque aqui, não tem a menor necessidade de uso de material impresso. Ok, pessoal? Muito bem. Esses são os objetivos da pauta de hoje. São 3 objetivos, né, que é conhecer a concepção do protagonismo, sensibilizar o grupo aí em relação à valorização do protagonismo e a identificação e reconhecimento das mudanças metodológicas. Conhecer a concepção de protagonismo que está no currículo paulista. Aqui, pessoal, quando a gente fala, né, na concepção, nós estamos nos remetendo à BNCC, né, pois o protagonismo, ele permeia aí as 10 competências da BNCC. E o nosso currículo, né, o currículo paulista, ele foi elaborado a partir da BNCC, atendendo, então, essas 10 competências. Então, o protagonismo está dentro do nosso currículo paulista, ele está previsto no trabalho do protagonismo no currículo paulista. Sensibilizar o grupo docente para valorizar o protagonismo dos estudantes para o desenvolvimento de uma formação crítica. Aqui, na verdade, apesar de estar escrito sensibilizar o grupo docente, a gente está seguindo aí a pauta da EFAP, mas eu penso que não é apenas a sensibilização do grupo docente, né, mas dos alunos também, porque o aluno, o estudante, ele precisa entender aí a importância da sua formação. Então, é a sensibilização tanto do grupo docente quanto dos alunos, né? E essa sensibilização, na verdade, ela se dá, né, a partir dos documentos legais que deixam claro a importância desse trabalho. E são os documentos que embasam o nosso trabalho. Então, pessoal, como eu disse já no começo aqui dessa tela, né, a gente está trabalhando com o currículo paulista, elaborado aí a partir da BNCC, e é claro que esses documentos ele está deixando a importância aí, né, a clareza e a importância desse trabalho, do trabalho com o protagonismo. Como também no começo da nossa fala, a gente já trouxe aí para vocês que foi um tema bastante discutido na Semana de Planejamento. Conhecer a necessidade de mudanças metodológicas para favorecer o protagonismo dos estudantes. Quando a gente fala aqui nas mudanças metodológicas, elas se dão a partir do momento que eu entendo esse tema, que eu entendo o tema do protagonismo, né? Pois a ideia principal do protagonismo não está em uma ou outra disciplina. Ela vai além das disciplinas, o protagonismo ele vai além das disciplinas. É fazer com que o jovem tenha uma legítima
participação social, que é isso que a gente busca, né? E o professor aqui, ele não aparece como o centro, né? Mas sim como um provocador, um mediador, né? E quando o aluno, quando a gente vai desenvolvendo essa questão do protagonismo do aluno, né? Ele entende o pertencimento dele, né? E os dois, tanto o professor quanto o aluno, acabam aprendendo muito mais, né? Acabam aprendendo juntos aí, certo? Pode passar, tá? Ok. Protagonismo juvenil. Como dissemos, né, o nosso trabalho ele será sempre embasado nos documentos oficiais. E a BNCC afirma que o estudante não é um depositório de informações, mas um sujeito ativo no processo de conhecimento, né? Então, o estudante, ele não é apenas um ouvinte, ele faz parte do processo. E quem faz o papel de integrá-lo aí na aula somos nós, né? Somos nós aí, professores, mediadores desse conhecimento. Com essa afirmação, não se trata apenas de buscar assegurar a participação ativa dos estudantes no desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e no seu fortalecimento socioemocional. E aqui, quando a gente fala no socioemocional, é de fato a valorização do aluno, né, como um ser atuante da sociedade, né, garantindo com isso que emocionalmente ele fique mais fortalecido. E para finalizar, então, aqui essa tela, trata-se também de garantir o pleno desenvolvimento da singularidade de cada pessoa em seu processo de formação e o respeito pela diversidade humana. E aqui, gente, acho que toda a fala aqui, todo embasamento que a gente está trazendo teórico aqui, é importantíssimo. Mas eu digo que nesse último parágrafo, acho que ninguém melhor do que nós, né, profissionais aí da educação, né, mediadores do conhecimento, estamos aí na sala de aula no dia a dia, para entendermos a diversidade e a singularidade, né, porque a gente trabalha com uma diversidade muito grande na sala de aula. Porém, nós não podemos deixar de valorizar a singularidade, né, buscando aí a equidade. Então, a igualdade é quando nós damos o mesmo para todo mundo. E a equidade é quando a gente dá mais para quem precisa de mais. Então, a gente trouxe aqui, né, o próximo PPT, uma tela, que inclusive foi passada uma bem parecida aí na Semana do Planejamento, que eu penso que essa tela, ela por si só já dá o recado, certo? Né? O que é a igualdade e o que é a equidade. Então, a igualdade é quando nós damos o mesmo para todo mundo. E a equidade é quando a gente dá mais para quem precisa de mais. Então, no caso aqui, ó, esse primeiro menino, ele não precisava de caixote. Enquanto que o terceiro, ele precisava de 2. Então, acho que é bastante importante a gente refletir sobre essas questões, né? Sobre a diversidade, que é o que a gente trabalha, né? A singularidade, que é o que a gente precisa observar também na sala de aula, e a questão da igualdade e da equidade. Então, a gente prepara uma aula, mas ela nem sempre, né, deve ser direcionada da mesma forma, porque a gente tem toda essa diversidade aí na sala de aula. Então, acho que é uma imagem que, por si só, já dá o recado, certo? Bom, pessoal, como a gente está dizendo aí o tempo todo, nós trabalhamos com um currículo que não se preocupa apenas com uma educação escolar, mas sim com uma educação integral. A realização dessa concepção de educação integral, que é o que se preocupa nosso currículo, né, fundamentada pela BNCC, é condicionada pela possibilidade do protagonismo do estudante. O termo protagonismo aparece explicitamente na quinta competência geral da educação básica da BNCC. No entanto, a leitura atenta de todas as competências da BNCC e do currículo paulista revela que a ideia do protagonismo do estudante ressoa em todas as finalidades da educação básica. Então,
O que é, né? Aqui a gente pergunta, o que é uma educação integral? É quando nós pensamos, quando pensamos aí nos princípios éticos, estéticos e políticos. Né? Como vou desenvolver o aluno na sua integralidade? Nós temos aí a BNCC e o currículo paulista totalmente voltados para essa educação, para a educação integral. Então, é um tema que, de fato, não dá para a gente ignorar. Né? Hoje, é o que a gente mais precisa estar atento aí, na questão do desenvolvimento do protagonismo. Nós vivemos num período diferente, momento diferente, né, que o tempo todo aí a gente falou, ó, o aluno não é depositório, são palavras dos documentos mesmo, o protagonismo ele precisa ser valorizado, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser trabalhado. Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer, na verdade, aqui, os PPTs vão aparecer 3 atividades, mas a terceira é um complemento da segunda. Então, na verdade, a gente vai estar fazendo, basicamente, aqui, 2 atividades. A primeira atividade, as 2 atividades aí, têm em vista a valorização do protagonismo do estudante, a importância do diálogo na escola e o reconhecimento da necessidade de escolhas metodológicas que favoreçam tal protagonismo. Então, pode colocar a primeira aí, tá, por favor? Uma atividade que tem sugerido é de 20 minutos. Agora, então, a gente vai ver aquele vídeo que nós comentamos aí no início. Então, são 20 minutos, 8 minutos de vídeo e 12 minutos aí para a síntese de vocês, tá bom? Então, muito bem, ó. Convidamos todos os professores participantes a assistir a animação no endereço que está aí, http://www.alic.es. Comanda: assistam ao vídeo procurando identificar o protagonismo do jovem e a importância do reconhecimento no valor do protagonismo. Após vocês assistirem o vídeo e refletirem coletivamente sobre as questões abaixo, é possível afirmar que sempre há reciprocidade do pai diante das iniciativas do filho? O que ocorre quando o pai passa a valorizar as demandas e os interesses são apresentados espontaneamente pelo filho? Então, vocês vão anotar as conclusões de vocês e encaminhar para o coordenador da unidade escolar. Bom trabalho!
Pessoal, então, espero que o tempo tenha sido aí suficiente, né? Que vocês tenham visto o vídeo, e se numa outra oportunidade, eu recomendo que revejam, porque acho que é bastante interessante. Esse vídeo, de fato, ele está dentro de tudo que a gente conversou aí em relação ao protagonismo, e a nossa observação aqui, ela fica em relação à rotina, né? A gente pode observar que chega uma hora em que o menino, eu acho até engraçado, porque ele já vai com os bracinhos para trás, né? Ele já está tão condicionado ali que ele põe os bracinhos dele para trás, esperando a mochila, né? Esperando que o pai coloque a mochila lá. Então, a gente percebe que ele vai perdendo, não só ele, né? Eu estou falando ele aqui, mas na verdade a gente observa isso nos dois, no pai e no filho, né? Que vai perdendo ali a motivação, né? A gente vê a perda da própria alegria, né? As cores vão se apagando, né? Vai perdendo a sua identidade. Então, a mesmice, é aquilo que a gente fala sempre da mesmice. E não cansa, gente, a mesmice, o tempo todo a mesma coisa, né? O cotidiano, a rotina. E às vezes a gente vai fazendo as coisas até que no automático. Então, daí a importância mesmo da valorização, do protagonismo, né? E o vídeo, ele traz, de fato, essa reflexão, né? Nós, como educadores, nós temos essa responsabilidade, pois muitas vezes as famílias não valorizam. Então, a gente vive, na verdade, um conflito aí, né? Porque a importância de se valorizar o protagonismo, e que muitas vezes a família não faz isso, e a escola ela tem a possibilidade de oferecer atividades diferenciadas que valorizem esse protagonismo do aluno. Então, da minha parte aqui, fica mesmo essa observação em relação à rotina, né? Com certeza a Camila vai complementar aí também com as observações dela, mas para mim chamou muita atenção quando ele põe os bracinhos ali para trás, né? Ele traz também uma reflexão sobre como a criatividade também vai desaparecendo, né? Como a gente acaba rompendo com essa capacidade criativa, dia após dia, gesto após gesto, palavra após palavra, e a importância, né, do valorizar o pensamento, a ideia, né, aquilo que o aluno tem a dizer, que às vezes a gente não valoriza e isso vai matando, né, a própria motivação dos alunos, a própria ideia, a criatividade, a imaginação. E é isso que esse vídeo traz, essa reflexão como educação, né? Como educadores, nós temos que ter este olhar para os alunos, para as ideias, os pensamentos, a valorização, né, daquilo que eles têm a nos dizer. Vamos para a atividade 2 agora? Vamos lá. Hoje nós estamos remoto, eu e Camila, não estamos no mesmo local. Então, a gente vai fazer uma atividade, né, que é a atividade 2, que é a atividade de conversa. Então, a gente vai fazer uma atividade, né, que é a atividade 2, que é a atividade de conversa. Então, a gente vai fazer uma atividade, né, que é a atividade 2, que é a atividade de conversa. Então, a gente vai fazer uma atividade, né, que é a atividade 2, que é a atividade de conversa. Então, a gente vai fazer uma atividade, né, que é a atividade 2, que é a atividade de conversa. Então, a gente vai fazer uma atividade, né, que é a atividade 2, que é a atividade de conversa. Então, a gente vai fazer uma atividade, né, que é a atividade 2, que é a atividade de conversa. Então, a gente vai fazer uma atividade, né, que é a atividade 2, que é a atividade de conversa. Então, a gente vai fazer uma atividade, né, que é a atividade 2, que é a atividade de conversa. Então, a gente vai fazer uma atividade, né, que é a atividade 2, que é a atividade de conversa. Então, a
Estamos distantes. É. Então, vamos lá. Essa atividade 2, o título dela é Relatos de Experiência em Grupo. A proposta dessa atividade é o relato de uma demanda, um endereço ou um modo de expressão que partiu de um estudante ou um grupo de estudantes que você considere significativo e positivo. E aí vocês vão relatar se e como essa iniciativa impactou a prática docente. Então, procurem elaborar uma síntese dessas experiências, né, já vivenciadas e os benefícios dessa prática, né, do desenvolvimento dessa prática de protagonismo juvenil, né, de dar voz ao aluno, né, de ele em ação e valorizar aquilo que ele tem a trazer, né, os conhecimentos prévios que ele tem e como foi essa experiência e o que impactou a prática docente de vocês. Bom, infelizmente nós não conseguimos ouvir todos vocês. Pensando nisso, nós trouxemos o relato de alguns professores. Na área de matemática, nós vamos ouvir os relatos do professor Walter e da professora Bárbara, e vamos ler o depoimento por escrito da professora Rosi. Desde já, nós agradecemos a participação e a disponibilidade dos professores. Olá, meu nome é Walter Sakalowski e sou professor de matemática. Estou aqui para relatar uma experiência que realizei e considero muito positiva. Em 2019, colocamos em prática a virada da matemática na Escola Estadual Romeu Montoro. A ideia da virada da matemática veio da diretora Dona Miriam Ribeiro, juntamente com a vice-diretora, Senhora Liliane Ferreira Sambini, que estava nesses cargos na época. Tudo surgiu porque os nossos alunos tinham um baixo aproveitamento nas avaliações externas em matemática. Então, estávamos à procura de alguma ação que iniciasse uma mudança dessa situação. Numa das reuniões da TPC, em que a Dona Miriam participou, ela nos trouxe a ideia onde os professores gostaram muito. A ideia era inserir conceitos dos conteúdos novos, mas com a prática da vida do dia a dia dos alunos. Os trabalhos foram feitos nos 3 períodos da escola, manhã e noite, ensino médio, e o período da tarde, os anos finais. No 8º ano, que eu era o professor, nós havíamos trabalhado com figuras planas, e os conceitos novos que seriam passados para os alunos seriam os polígonos. As crianças viram os conceitos novos em sala de aula com lousa e giz, e nós tivemos a ideia de associar os polígonos que estavam presentes na vida dos alunos. Foi aí que eles começaram a prestar atenção nas embalagens que diariamente faziam parte em várias situações do seu dia a dia. Dessa forma, montamos vários grupos por afinidade e, com base no que o aluno gostaria de desenvolver para o dia da virada da matemática, ele entrou num grupo. O primeiro grupo demonstrou a associação das embalagens com os polígonos que existem. Outro grupo fez a associação das figuras geométricas das faces dos polígonos e a aplicação dessas figuras. Um outro grupo gostou tanto de estudo de polígonos que escolheram trabalhar com a teoria dos polígonos, fazendo cartazes com as partes de um polígono e a classificação deles. E um outro grupo fez um trabalho com o Tangram, mostrando que era possível fazer diversas imagens com essas formas do Tangram. Tivemos mais um grupo que fez com varetas alguns sólidos geométricos, identificando as particularidades desses sólidos. E para fechar todos os grupos, o último grupo era um grupo de perguntas e respostas com um dispositivo torta na cara.
A ideia desse dispositivo torta na cara era quem soubesse da resposta apertava o botão do dispositivo para responder, disparando uma sirene. Se este que apertou o botão errasse a resposta, então ele levaria uma torta na cara, que era de chantilly. Se acertasse a resposta, então quem levaria a torta na cara era o seu adversário. Vocês podem imaginar a diversão que eles tiveram com esse aprendizado. A experiência foi formidável. Vimos que os alunos gostaram muito da ideia de associar o conteúdo com a experiência vinda de sua casa. Trabalhando com o que eles vivenciam, associando o conceito novo com a realidade deles e cada vez mais termos a empatia para com os nossos alunos, podemos ter a certeza que fazendo deles protagonistas de suas vidas, eles aprenderão para uma vida toda, e não para apenas fazerem uma atividade e depois esquecê-la num canto qualquer. Espero ter ajudado com a minha vivência e desejo a todos muita saúde, criatividade e que tenham muito amor pelas nossas crianças. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Eu sou a professora Bárbara Monteiro de Matemática. Atualmente eu estou trabalhando na Escola Estadual Orestes Rosolia e eu estou com as turmas dos 6º anos. Eu vim aqui contribuir para falar um pouquinho sobre o protagonismo juvenil e o que ele influencia em minhas práticas pedagógicas. Quando eu fui convidada para falar sobre o tema, eu logo já pensei no meu início de carreira. Vai ser legal eu dar essa dica aí, né? Por quê? Quando eu comecei, eu escutava muito essas coisas. Eu não vou conseguir. Para que serve isso? Por que eu preciso ir por aqui? Eu não estou entendendo. E aquelas caras desanimadas. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para reverter essa situação. O que eu pensei, né, em fazer? Uma organização pedagógica. Quem me norteou foi o currículo. Porque a partir do momento que a gente tem eixos norteadores, eu acredito que as coisas ficam mais organizadas, né, para serem entendidas. E quando eu comecei a trabalhar dessa maneira, gente, porque o currículo ele tem uma grande influência na vida em sociedade, né? Porque aquilo torna significativo, né, para a pessoa. Aquilo que ela vai aprender realmente vai servir de fato para a vida cotidiana. O que vem a ser essa organização pedagógica, né? É o que eu falo sempre para eles. Vocês precisam saber o que está sendo apresentado a vocês. Então, assim, o bimestre vigente daquele conteúdo, a unidade temática que vai ser trabalhada, consequentemente, as habilidades e as competências que serão desenvolvidas. Com isso, desemboca onde? Na onde usar, para que usar, em que momento usar. Né? Ou seja, o próprio objetivo do conhecimento vai trazer essa clareza para o aluno. Onde eu comecei a perceber isso? Nas devolutivas das aulas, porque nos cadernos, nas atividades, nas avaliações, na própria lousa, havia essa organização pedagógica, né? Então, bimestre vigente, tema que vai ser trabalhado, as habilidades e competências que serão desenvolvidas, para o longo do processo aí chegar onde a gente quer, realmente aprendizagem efetiva. Então eles vinham me contar, verdade, quando eu comecei a entender aquilo que eu estava aprendendo, para poder resolver, relacionar, calcular, ler, interpretar, resolver problemas, resolver conflito, eu vou saber onde eu vou usar. Eu comecei a perceber,
Aquilo que eu estava aprendendo da escola estava servindo para a minha vida cotidiana. Estava servindo para o meu trabalho, estava servindo para a minha vida com os amigos, com os colegas, né? Quando eu saía, viajava, observava os outdoor, a própria natureza, eu lembrava das coisas que eu tinha aprendido ali na escola, né? Então, gente, com essa devolutiva eu pude perceber que essa organização pedagógica estava dando certo. Por quê? O aluno individual, ele estava se tornando um líder, ele estava sendo o coautor da aprendizagem, ele estava sentindo segurança daquilo que ele estava desenvolvendo e realizando. Consequentemente, ele se sentindo seguro, se sentindo líder, ele ia e passava para o próximo colega. Aí acontecia igualmente com o colega anterior, com esse colega novo, e o colega novo ia passando e assim por diante. Quando eu percebi, a maioria da turma já tinha desenvolvido várias habilidades, já estava realizando várias coisas, um já estava ajudando o outro, aqueles que eram tímidos já estavam se sentindo mais seguros, aqueles que falavam bastante conseguiam fazer as articulações da aprendizagem com os demais, né? Então, com essa organização pedagógica, eu percebi o quê? O protagonismo acontecendo de fato, né? Ou seja, partia do aluno, partia da aprendizagem, quando essa coisa foi articulada, ele passava para o próximo. E cada vez que um for passando para o próximo, passa para um todo e fica melhor o quê? O relacionamento, a vivência, a vida em comunidade e a própria aprendizagem acontecendo de fato, né? E algumas coisinhas também contribuíram para que isso ocorresse, né? Coisas mínimas, básicas. A gente tem um projeto que está vigente, que eu já trabalhei também nas outras escolas, que chama o Projeto Matemática Zero. O que ele visa? Trabalhar essa coisa minuciosa, as coisas básicas, porque a partir do momento que os alunos entendem o básico, o minucioso, o detalhe, ele consegue depois destrinchar das coisas grandes, resolver os conflitos, resolver os problemas, né? Então, o que acontece com esse projeto? A partir do mínimo, ele vai para o máximo, vai para a aprendizagem máxima. Aí envolve as operações básicas, a linguagem, a escrita, a leitura, né? Tudo ali vai acontecendo de fato, para que eles consigam depois o quê? Entender os seus contextos de vida, o mercado de trabalho, a vida em sociedade, a vida em comunidade, e ele sozinho consegue atuar em qualquer âmbito da vida que ele passar. Foi assim que eu percebi isso. E também quero agradecer porque, assim, gente, o trabalho em equipe é muito importante para que isso ocorra, né? Agradeço também aos gestores que eu trabalho hoje, os que já passaram por mim, os coordenadores, aos amigos das outras disciplinas, porque a interdisciplinaridade ela também contribuiu para que isso ocorresse na minha prática pedagógica, né? E um agradecimento também muito grande aos meus amigos de matemática, porque também sem o trabalho em equipe, isso não aconteceria, tá? Obrigado a todos, espero ter colaborado, né? E aí aconteceu o protagonismo juvenil e ainda vem acontecendo. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.
acabamos de ouvir os relatos dos professores, né, e lemos o depoimento da professora Rosi, e nós queremos dizer que é muito importante essa troca de experiências, né, esse compartilhamento de vivências, né, e de experiências vividas em sala de aula. Essas trocas são muito importantes, né, e muito significativas para a nossa prática pedagógica. Às vezes a dificuldade que a gente está enfrentando, os outros professores, eles já enfrentaram e eles trazem experiências e resultados que eles tiveram através disso. Então, de fato, essas trocas são muito ricas e muito significativas para o nosso trabalho, para a nossa prática pedagógica. Então, agora nós pedimos que vocês compartilhem entre vocês, né, através das plataformas que vocês estão utilizando, e que essa conversa aconteça, né, para que essas trocas sejam ricas e sejam significativas para a prática de vocês enquanto educadores. Não esqueçam de encaminhar para os coordenadores, né, a síntese dessas experiências, dessas atividades, que é muito importante também. Posso falar, Camila? Claro. Bom, pessoal, aqui, nesta atividade, na atividade 2, né, a gente deixa aqui também a nossa contribuição, né, como a Camila falou, a gente não tem a possibilidade de ouvir todos vocês, a gente ouviu aí, né, o relato dos 2 professores, e da nossa parte também, para finalizar, a gente gostaria de deixar claro, né, que a educação, ela é uma via de mão dupla. Muitas vezes, nós aprendemos mais do que o aluno. Existem alunos, existem estudantes, né, que na comunidade dele, ele é muito atuante. Ele exerce uma liderança bastante positiva, né, Camila? A gente vê isso. Então, todo mundo que está na sala de aula pode fazer um relato desse, né? E quando nós tomamos conhecimento dessa liderança, nós temos a responsabilidade de disseminar, né? Na escola, esses relatos, essas boas ações, né? As boas práticas. Sim. Quem aqui nunca teve um aluno que na sala de aula se mostrava apático, desinteressado, e quando você dava uma atividade diferenciada, né? Eu sempre observei muito isso quando a gente faz, por exemplo, a feira cultural. Você tem alunos que é totalmente apático ali na sala, que se mostra desinteressado, e quando você faz uma atividade assim, ele se envolve, né? Ele se dispõe a fazer. Por quê? Porque ali você tem, né, o protagonismo, nós podemos evidenciar as inteligências múltiplas, né? O que você tem? Você tem desenho, você tem música, você tem cenário, você tem organização. Então, de fato, evidenciar essas inteligências. E o aluno, ele acaba se identificando, ele acaba se envolvendo. E nós, muitas vezes, a gente tem apenas um olhar acadêmico para o aluno. Então, de fato, nessas atividades diferenciadas é que a gente vai conhecendo aí as capacidades de cada um. Então, quem está aí na sala, tenho certeza que tem relatos interessantíssimos para poder socializar. Se eu ficasse aqui, as pessoas falam que eu falo demais, mas de fato é isso. É a questão da prática, é a questão do conhecimento, é a questão do envolvimento mesmo. Eu teria N relatos para contar para vocês de alunos que você tem uma avaliação dele na sua disciplina e quando você oferece a atividade diferenciada, a avaliação sua é totalmente diferente. Então, gente, então da nossa parte é isso, né? Passa para a próxima tela, Camila, por favor, porque eu acho que a próxima tela, ela resume bem aqui o trabalho que foi feito hoje, né? É corrido, o tempo é curto, né? Mas eu acho que é um tema bastante relevante que vocês podem trabalhar em outros momentos, vocês podem trabalhar, inclusive, no ATPC da unidade escolar, né? Então, resumindo, o protagonismo juvenil, esses são os fatores que, de fato, né, contribuem
é por esse motivo que a gente deve, de fato, incentivar o protagonismo juvenil. Reforçar o compromisso das escolas com a formação integral dos estudantes, e a gente falou aqui um pouquinho dessa formação, promover o engajamento dos estudantes com o conteúdo e a prática pedagógica. Quem está no PEI aí consegue observar muito bem, fica muito claro, né, esse engajamento aí do estudante com o conteúdo e a prática. Desenvolve a autonomia, a capacidade de tomar decisões e responsabilidade dos jovens alunos. A gente cobra, né, a gente vive cobrando aí uma sociedade mais atuante, né, uma sociedade que tenha, de fato, conhecimentos políticos, e se a gente não faz, se a gente não desenvolve isso no aluno, né, como é que a gente vai poder ter, né, essa autonomia dele aí, essa capacidade de tomada de decisões com responsabilidade? Contribui para o desenho do projeto de vida e na preparação do estudante para o futuro, estimula a participação dos jovens na esfera política, social, econômica e cultural. Então, é o trabalho com o protagonismo juvenil que faz com que tudo isso seja desenvolvido. Então, acho que essa última tela aqui resume bastante aí todo o trabalho que foi proposto aqui no dia de hoje. Camila? É isso mesmo, a gente busca com o desenvolvimento do protagonismo juvenil, o desenvolvimento do aluno como um todo, né? É o que a gente costuma falar, além dos muros da escola, que ele consiga ser um ser questionador, crítico, que ele consiga associar aquilo que ele aprende na escola com o cotidiano, com o dia a dia, com aquilo que ele vê fora da escola, né? Quando ele consegue aplicar aquilo que ele aprende em qualquer situação da vida dele. Então, quando a gente trabalha com o protagonismo, a gente contribui para o desenvolvimento da educação integral como um todo dos nossos alunos. É isso, pessoal. Então, a gente deseja aí um bom trabalho, né, para vocês, e na próxima oportunidade estaremos juntos novamente. E lembrando, né, que essa pauta ela está lá no AVA-EFAP, é uma das pautas de formação. E também tudo isso que a gente falou da BNCC, quem quiser se aprofundar, né, na Base Nacional Comum Curricular, a gente deixa o link aqui também do documento, né, a versão oficial. E é importante também o aprofundamento dos estudos, e todo esse documento está disponibilizado para vocês no link. Nós sugerimos também que coloquem em prática as estratégias em que o protagonismo seja uma marca e registrem os resultados alcançados, né? Tudo aquilo que vocês desenvolvem, é importante ter o registro, né? Para que construir um portfólio de vocês, para que essa prática se aperfeiçoe cada vez mais e que esse trabalho seja cada vez melhor desenvolvido. Nós agradecemos a todos, né, novamente os links onde esses materiais estão disponibilizados, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.